Shalom, envolvidos. Boa noite a todos. Vamos a mais um podcast com Envolvidos com Cristo. É uma honra muito grande saber que vocês estão aí e nós estamos aqui e o Pai Eterno conosco. Pastor João, contigo. Olá, graças a Deus. Estamos iniciando mais um podcast para que possamos juntos estar tratando de assuntos referentes ao Evangelho e referentes à nossa jornada de fé, à nossa caminhada cristã. Jornada de fé e caminhada cristã, que sabemos não é fácil, né? Nos dias atuais, como nunca foi, né? Nós temos muitas dificuldades, muitas lutas e precisamos aprender todo dia, todo momento, a caminharmos com Cristo. O apóstolo Paulo, ele diz a esse respeito que a cada dia nós vamos crescendo um pouquinho mais, crescendo na graça, crescendo no conhecimento. Então é uma alegria, uma satisfação muito grande estar aqui hoje com o irmão Osana, que já falou, com o irmão Marcos Hayashida, que também vai estar nos ajudando aqui nesse podcast. Temos vários assuntos para serem tratados no dia de hoje e gostaria de te convidar para que esteja conosco. É um podcast aí de uns 30, 40 minutos e nós estaremos aqui falando de assuntos que com certeza vão te ajudar na sua jornada, vão te ajudar na sua caminhada, vai ser bênção para a sua vida. Convido as pessoas para estarem conosco, para estarem assistindo também esse podcast. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal Envolvidos com Cristo, vá lá, se inscreva no canal e divulgue as nossas publicações. Finalidade do Envolvidos com Cristo não é divulgar a igreja, não é divulgar a instituição. A finalidade do Envolvidos com Cristo é unicamente a expansão do reino de Deus, para que pessoas sejam alcançadas, pessoas sejam abençoadas, pessoas se envolvam realmente com o evangelho puro, o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É caminhar olhando sempre para Jesus, para que possamos viver uma vida cada dia melhor e uma vida abençoada, uma vida plena. Ok? Então eu gostaria, nesse podcast, de estar aqui falando com o irmão Marcos, falando com o irmão Osana, a respeito dos dias atuais, dos momentos que nós estamos vivendo, né? Momentos em que nós vemos, a nível de geopolítica mundial, situações graves que têm afetado todo o planeta, né? Afetado toda a humanidade, não só a nível de questão de insegurança que nós vivemos, mas nós sabemos que isso também afeta a economia dos países. Isso ainda não chegou, né, de certa forma, forte ainda em alguns países, mas a gente sabe que isso vai acontecer mais cedo ou mais tarde. À luz da palavra de Deus, qual é a sua posição, irmão Marcos, a esse respeito? O que você pensa a esse respeito? Amém. Pai do Senhor Jesus, queridos irmãos, a todos que estão acompanhando essa live, esse podcast, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família. Gratidão por ter cada um de vocês aqui participando conosco desse podcast especial do Envolvidos com Cristo. Bom, irmão João, a respeito do que nós temos vivido, né, esses últimos tempos, e que mesmo aqueles que não são cristãos ou que não conhecem muito da palavra de Deus, têm a percepção bastante nítida de que nós vivemos tempos bem diferentes, né? Para não dizer outras palavras, mas tempos trabalhosos, tempos difíceis, a qual a humanidade talvez nunca passou, né? Nós podemos dizer que sempre houve guerras, sempre houve rumores de guerras, como nós estamos vivendo hoje, nessa situação lá no Oriente Médio, a situação da guerra também da Rússia com a Ucrânia, né? Então nós temos diversas situações que no passado já existiram, mas em intensidade muito maior agora, uma velocidade muito maior. Hoje os conflitos eles afetam não somente um país, eles afetam toda uma região, afetam economicamente, socialmente, humanitariamente, todo o globo terrestre, todo o universo, todo o planeta Terra, vamos dizer assim. E nós estamos vivendo esse momento de tensão, né? Momento de preocupação geral das pessoas. Hoje nós vemos
a mídia propagando muito disso, e eu creio que isso tem um impacto ao mesmo tempo positivo, né? Que nós temos conhecimento das informações, recebemos as informações, mas ao mesmo tempo é uma situação preocupante para nós que temos a fé, né? Que nós cremos no Senhor Jesus Cristo, para que nós não venhamos nos preocupar em demasia e venhamos acabar por estacionando nossas vidas, deixando a nossa rotina do dia a dia e deixando de focar naquilo que realmente importa, que é, como nós falamos aqui no início, sobre envolver-se com Cristo, né? Estar buscando a presença de Deus, né? Buscar realmente viver a palavra de Deus a cada dia. Então, a preocupação que nós vemos é que tudo isso está mostrando um cenário de que, de fato, nós vivemos os últimos dias, né, da humanidade nesta terra, o que foi profetizado, não só pelos profetas, mas também pelo Senhor Jesus, né, principalmente no livro de Mateus, capítulo 24, Lucas 21, Marcos 13, e o livro de Apocalipse, que é muito cheio dessas revelações do tempo do fim, né? Nós podemos, através da palavra de Deus, ter um entendimento que nós estamos próximos ao retorno do Senhor Jesus a esta terra, né? Como ele prometeu que voltaria. Então não é algo que nós devemos nos preocupar demasia, mas sim nos trazer um alerta, nos trazer um ponto de atenção para nossas vidas, para que nós venhamos de fato colocar a nossa vida no altar de Deus, colocar a nossa vida concomitantemente com o que a palavra de Deus nos orienta. Ou seja, nós precisamos voltar nossas vidas para Deus, voltar nossa vida para o Evangelho, que Ele nos ensina. Porque nós vivemos momentos que isso está em muitos lugares, até mesmo igrejas, né? Infelizmente sendo deixado de lado, né? O verdadeiro ensino da palavra de Deus, aquela palavra que confronta o ser humano, aquela palavra que confronta o nosso coração e os nossos pecados, né? Aquilo que nós precisamos mudar, aquilo que nós precisamos deixar, né? Então a palavra de Deus, ela traz tudo isso. Então eu vejo que nós estamos vivendo um momento que precisa sim de uma atenção para essa geopolítica, mas muito mais uma atenção nossa, no nosso coração se voltar para Deus, se voltar para a palavra de Deus e se voltar realmente para o arrependimento, para a transformação de vida. Como o Senhor Jesus disse a Nicodemos, né, no capítulo 3 de João, ele vai dizer que somente herdará a vida eterna aquele que nascer de novo. E será que todos que se dizem cristãos, todos que se dizem filhos de Deus, nasceram de novo? Eu creio que não. Eu creio que muita gente vive, infelizmente, um engano, né? E nós precisamos fazer essa análise, autoanálise do nosso coração. Porque se nós não fizermos isso, nós podemos estar fadados a termos uma surpresa negativa. Nós cremos que Deus nos chamou, Ele vai cumprir e completar a sua obra. Mas tem a parte nossa que compete a nós, de sermos cooperadores do Espírito Santo nessa obra, na obra de regeneração, nessa obra de santificação. Então, eu acho que é o momento de nós trazermos esse alerta, né? A cada um de nós, a cada um dos irmãos que nós conhecemos, que nós possamos despertar, né? É o momento de despertamento que nós vivemos hoje, né? Eu creio que os irmãos também vão querer complementar algo a respeito, mas o meu sentimento é isso, que é um momento de despertamento que a igreja, né, o povo de Deus precisa viver neste momento. Acredito que, de acordo com as suas palavras, não é bem uma questão de se preocupar com o momento, mas eu creio que é muito mais de nos preocuparmos com nós mesmos, né? Nos preocuparmos com as nossas vidas, como está a nossa vida diante de Deus, como está a sua comunhão com Deus, como é que está a sua vida com Deus, né? São momentos que prenunciam a volta de Jesus, prenunciam a segunda volta de Cristo, né? Jesus disse, e você repetiu aí as palavras do Senhor, que haveriam guerras, rumores de guerra. O Senhor disse: quando vocês virem tudo isso, ainda não é o fim, mas já é o prenúncio. É o momento em que nós estamos vivendo,
bastante preocupante do ponto de vista político, principalmente na região do Oriente Médio, mas que afeta toda a humanidade, porque hoje a gente não está falando mais de dois países guerreando, né? Estamos falando de forças que têm potências nucleares, na verdade, são potências nucleares, tanto Israel quanto o Irã, né? Enquanto a, a guerra estava mais voltada para o Hamas, Israel e Hamas, que é mais um grupo terrorista, né? Não é propriamente uma nação, mas apenas um grupo terrorista, mas com o apoio do Irã, né? Que, na verdade, o Irã, todos nós sabemos que é a nação, é o apoio de todos esses grupos terroristas. O Irã, ele apoia tanto o Hamas como o Hezbollah, enfim, todos os grupos terroristas que... Os Houthis, né? que exatamente, ele acaba financiando todas essas ações e financia esses grupos terroristas com muito dinheiro em todo o Oriente Médio. E sempre foi assim já há muitos anos. O problema é que, no momento em que o Irã ele ataca Israel, ele não é simplesmente um país mais, mas ele traz com ele no bojo, ele traz os países que o apoiam, Os aliados, né? Os aliados que estão por trás. E aí tem a ideologia, compartilham da mesma ideologia, e que são países opostos, porque quando nós falamos da ideologia do Irã, a gente pode até, não podemos afirmar, logicamente, que Rússia, China estão apoiando o Irã, mas pelo fato simplesmente do Irã ser uma oposição aos Estados Unidos, então os outros países... É o Ocidente, né? Os países do Ocidente. Obrigatoriamente os países asiáticos, ou alguns deles, obviamente, é o caso, por exemplo, da Rússia, é o caso, por exemplo, da China, que são superpotências mundiais, eles acabam se colocando no apoio do Irã, ou podem se colocar no apoio do Irã, justamente porque os Estados Unidos está do outro lado apoiando Israel. Eles têm interesses financeiros também, né? Com o Irã, né? Exatamente, tem muitos interesses, né? Ali no Oriente Médio o interesse é muito grande. A guerra é uma indústria, né? E o que acontece é que Israel ele acaba sendo ali a balança de tudo isso. A partir do momento que os Estados Unidos apoia Israel, se ele entrar na guerra, você vê que hoje os Estados Unidos nem está entrando na guerra, ele não aparece, ele está dando apoio por trás, mas ele não aparece, porque se os Estados Unidos entrar nessa guerra para defender Israel de alguma forma, essas outras potências que são contra o Ocidente vão entrar do outro lado. Sim. E aí a gente não está falando mais de um conflito regional. De um conflito regionalizado. A gente está falando já de uma guerra global, que pode se tornar a Terceira Guerra Mundial. Então, nós estamos dizendo que né, mas é uma grande possibilidade. E quando a gente fala dessa possibilidade, aí acende a luzinha de alerta ali, o amarelo, mas já chegando perto do vermelho, porque hoje, né, na atual conjuntura do mundo e toda a tecnologia envolvida e todas as potências nucleares que existem, as coisas seriam muito rápidas e muito absurdas a nível de destruição também. Então, é preciso ficar atento, é preciso ficar alerta. Por um outro lado, também a Bíblia ela fala a respeito desse cerco a Israel e que muitas vezes nós temos os países do Ocidente aqui apoiando Israel, mas que podem até mesmo acabar declinando desse apoio para tentar evitar esse confronto com as potências que estão do outro lado. O Brasil, já por ideologia desse atual governo, já tirou o apoio de Israel, a gente já tem observado isso. Mas os outros países que ainda apoiam podem até mesmo, por conta do medo, né, de ter que enfrentar a oposição que vem do outro lado, deixar Israel sozinho. E aí entra naquilo que é profecia bíblica, né? A guerra em que Israel vai estar cercado lá no Armagedon, no vale do Armagedon, e aí Gog e Magog. Gog e Magog. E o que acontece? Israel vai ficar sem
sem apoio, sem solução. Qual é o apoio de Israel? Somente um. Então tem que se voltar É. para Deus mesmo, né? O apoio, o único apoio vai ser Deus. Então, isso tudo está acontecendo nesse cenário, a gente está debatendo isso, falando sobre isso, à luz do conhecimento bíblico, né, daquilo que nós aprendemos e entendemos das profecias da palavra de Deus, e é preciso sim estar alerta, é preciso acender esse alerta e saber que o que nós podemos fazer nesse momento é nos preocuparmos com nós mesmos, com as nossas vidas, com a nossa salvação, olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé, caminharmos com Ele, estarmos juntos, estarmos envolvidos com Cristo. Esse é o momento, não tem um momento mais propício e singular na história do que esse momento, o momento de você estar envolvido com Cristo e caminhar com Ele, para que você possa, diante de uma eternidade, estar numa eternidade de paz juntamente com o Senhor. O irmão Osana também ele tem aí a sua opinião a esse respeito, e acho que não diverge muito daquilo que nós pensamos, mas gostaríamos de ouvi-lo também. Sem dúvida. Eu já o saudei, né? E além do que o irmão Marcos já comentou, o irmão João também, existe também nos dias atuais uma situação que nos chama a atenção, que é o momento que vivemos com relação a o maior ou um dos maiores bilionários do planeta, e entrou numa guerra pesada contra uma corte brasileira. E a previsão que se tem é o desenrolar dessa questão, sem dúvida alguma, terá restrições e repressões contra o governo brasileiro. Por quê? Existe todo um pacote de informações que vão analisadas agora em maio. O resultado disso é, sem dúvida alguma, retaliações que os Estados Unidos vão fazer com relação ao Brasil. Então a situação fica mais ruim, né? Porque já tem a situação Israel, já tem agora a proximidade da situação ruim com os Estados Unidos. O próprio momento de vida no Brasil, com o sistema político que estamos vivendo, torna a vida do cristão, na minha visão, bem mais difícil. E essa dificuldade, de certa forma, ela vem nos alertar e vem nos trazer o aspecto que Jesus sempre nos disse, né? Vigiar e orar. Como ele também nos disse que ninguém sabe a hora que vai acontecer o que aconteceu, a grande prestação de conta, sabemos que ela vai acontecer. E são diversos os exemplos que nós encontramos na palavra de Deus, dizendo, olha, quando vir isso, aqui, presta atenção, observa. Sinais, né? Os sinais estão aí para todos querem ver. Mesmo aqueles que não têm nenhum vínculo cristão, pelo menos, conseguem observar. Quando você analisa a situação que nós estamos vivendo, onde nós vamos parar? O que você pode fazer? Né? Onde que nós vamos parar? Da pandemia, né? 2020. Né? Então, o que se observa, né? Que a vida humana no planeta Terra, cada dia que passa, está ficando mais difícil. E aí, qual é o resultado disso? Olhar para o lado espiritual na minha vida. Já que tudo isso é cumprimento bíblico, não há como negar isso, a alternativa que nos resta é trabalhar com Deus, mortificação da carne e a excelência de Deus na nossa vida. Ou seja, religarmos, né? Realmente Cristo, religando ao Pai, nos conectando a Ele através do Espírito. Para que as nossas ações aqui na Terra, enquanto estivermos, glorifiquem o nome. Só que para isso nós vamos ter que abrir mão da nossa vontade. Negar a nós mesmos, vocês mesmos em casa devem estar pensando, né? Como é que eu faço isso? Porque uma das coisas mais difíceis, pelo menos para mim, né? É negar a minha natureza. Toda vez que eu ouvi Deus falando dessa maneira comigo, não, nega a ti mesmo. É escrito. E essa negação, ela faz parte do propósito. Qual é o propósito? É simplesmente porque eu quero ser santo? Não, tem um propósito maior, que é uma vida eterna. Prometida, onde lá, nessa vida eterna, eu tenho duas possibilidades. Ou viver uma vida eterna de paz, alegria e júbilo, ou uma vida eterna de sofrimento. E como é o conceito de vida eterna, não vai acabar nunca. E a escolha nós fazemos hoje aqui. Então, nós podemos analisar a situação política que estamos vivendo. É uma situação ruim? É.
Tem volta para isso? Não. Nós sabemos que não volta. Cada dia que vai, piora mais ainda. Então onde vai parar? Onde vai parar? O que a Bíblia já nos ensina. O que resta para cada um de nós? Reconhecermos que somos falhos e imperfeitos, reconhecermos que temos um sacrifício pago, quer dizer, a nossa alma já foi paga por Cristo. Quando nós aceitamos esse sacrifício, nós nos identificamos então com agora um novo estilo de vida. Só que esse novo estilo de vida, ele tem um caminho, ele tem um traçado, ele tem Um caminho apertado, exatamente, né? Porta estreita, né? Então, ninguém é obrigado a ser cristão, ninguém é obrigado a seguir Jesus. Mas a partir do momento que você se decide a seguir a Cristo, você tem que entrar no estilo dele, no estilo de Cristo, né? Que é abrir mão principalmente da natureza pecaminosa. Fazer as vontades da carne, nem pensar. Sabe? Vontade de Deus, que na maioria das vezes são contra nós, carnais. Reconhecer o outro como um filho de Deus, mais do que isso, né? Obra das mãos de Deus. Isso é uma coisa muito complicada na nossa convivência do dia a dia. Mas precisamos fazer. E ter um compromisso de ser instrumento dele onde que nós somos. Onde eu estiver, onde nós estivermos, brilhar a luz de Cristo. Não é a nossa luz que tem que a luz de Cristo. Muitas vezes fazer brilhar a luz de Cristo é ir na contramão da nossa sociedade. Então, para você que nos acompanha, é um momento muito importante para a nossa reflexão. Os dias são cada vez mais difíceis e precisamos estar apertados, porque a vinda de Jesus já está determinada lá, por Deus, ele que sabe, mas ela vai acontecer. E quando acontecer, né? Eu fico pensando, já pensou, o camarada viveu tanto tempo lá na renúncia, sei lá, dentro de uma igreja, curtindo lá religiosidades, aí chega na hora, 2 segundos antes do arrebatamento, ele dá uma... E aí? Como é que faz? Por 2 segundos ali eu fiz o que não devia, ou disse o que não era para dizer. Tipo... E aí? Acho que por isso que vida cristã não é nada, né? É uma caminhada. A gente não tem que se apegar a esse tipo de situação, né? Todos nós temos falhas, todos nós temos defeitos, todos nós erramos, todos nós pecamos. A palavra do Senhor diz que aquele que diz que não tem pecado já pecou, né? Só por dizer isso. Então, todos nós temos pecados. E não é importante entendermos que a salvação, isso para uma resposta aí ao questionamento do Osana com relação a essa questão dos momentos que a gente falha. A salvação, ela não é decorrente de méritos, né? Ela não é decorrente de mérito, não é decorrente porque estamos bonzinhos. Não, a salvação é graça. A salvação vem pela graça, porque por méritos nós jamais alcançaríamos coisa alguma. Agora, diante de tudo aquilo que nós falamos, dá aquela sensação de que a sensação de urgência, né, de momento de urgência, e talvez seja, né, mas isso não pode, em hipótese alguma, tirar de cada um de nós, tirar dos cristãos, o seu compromisso que ele tem, o compromisso que ele tem social, o compromisso que ele tem no seu dia a dia, o compromisso que ele tem com o seu próximo, o compromisso que ele tem com a palavra de Deus. Ele não pode deixar de fazer aquilo que, como até o Osana disse, são decisões, aquilo que por decisão ele tomou, que é seguir a Cristo, e seguir a Cristo não é simplesmente um ato de dizer eu sou cristão, ou eu sou evangélico, ou eu ou eu pertenço a alguma denominação. Não. Ser cristão é seguir a Jesus, é acompanhar a Jesus. Estilo de vida. E é importante a gente entender que muitas vezes esse sentimento de urgência acaba fazendo com que as pessoas comecem a focar somente em si próprios, né? E aí vem o egoísmo pessoal e deixe de olhar do lado, deixe de olhar para aqueles que precisam, deixe de fazer aquilo para o qual nós somos chamados, para o qual o Senhor Jesus nos orientou. Porque palavras do Senhor Jesus, ele disse, ide e ensinai. É a palavra do Senhor Jesus. Esse é o ide de Jesus, né? Não é pregar numa igreja, não é
mas é ensinar, é formar discípulos. Quando ele diz ensinar, ele está dizendo de discipular. Aquilo que ele fez nos seus 3 anos de ministério, ele trouxe com ele as multidões e ele ensinava. Mas ele tinha ali próximo dele, em torno de 120 discípulos que o acompanhavam, né, cotidianamente, e ele ensinava essas pessoas. E tinha os 12 que eram mais próximos. Mas era um processo de ensinamento. E aí, o Ide de Jesus, ele compreende: ide e ensinai. Quem crer, né, e for batizado, será salvo. Crer é seguir, é acompanhar. Então, isso é muito importante. A vida cristã é doação, é 100% doação. Então, quando a gente, de repente, se vê nesse sentimento de urgência, as pessoas muitas vezes acabam olhando só para dentro de si, aquela preocupação, aquele medo, né, exagerado do que vai acontecer. Deixa eu dizer algo para você. É importante que você tenha comunhão com Deus, que você viva uma vida de comunhão, você viva uma vida de fé, e saiba que Deus está te vendo, Deus está te olhando aonde você estiver. Não tem aonde se esconder. Eu estava lendo ainda hoje a passagem em que Felipe chegou para Natanael e disse para Natanael: olha, achamos aquele de quem a Bíblia e os profetas falaram, que é o Cristo. E aí Natanael até perguntou: mas de onde vem ele? E aí ele disse: olha, é de Nazaré. Ele questionou: mas pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E aí Felipe disse para Natanael: venha ver, vem comigo, eu vou te apresentar essa pessoa que nós encontramos. E quando Natanael estava se aproximando, Jesus olhou para ele e disse: olha, eis aí um varão de boa índole, uma pessoa que é um verdadeiro israelita, que cumpre as leis, uma pessoa íntegra, uma pessoa de caráter, e disse algumas coisas que mexeram com o coração de Natanael. E Natanael disse: mas de onde o Senhor me conhece? Então, Jesus disse: olha, quando você estava lá debaixo da figueira, eu te vi lá. Então, traduzindo isso, quando as pessoas muitas vezes estão tentando se esconder, né, vivendo o seu mundinho, vivendo os seus problemas, muitas vezes por conta de dificuldades, e entrando naquele processo, muitas vezes, de reclamação, de estar insatisfeito, de não concordar com as coisas, de achar que não tem mais que fazer, o que precisa ser feito, de reclamar, e muitas vezes entra até num processo de depressão, porque era a situação, de repente, de Natanael. Natanael, como um bom israelita, como um bom judeu, ele esperava o libertador, porque vivia um momento de opressão por Roma. Israel era subjugado por Roma. Israel estava debaixo do domínio romano, né, que é o império que dominava naquela época. E isso, com certeza, causava muita insatisfação a todos os israelitas, a todos os judeus. E Natanael estava lá debaixo da figueira, reclamando a Deus, quem sabe, justamente essa situação: Senhor, mas nós estamos aqui, somos dominados por Roma, somos escravos de Roma, temos que pagar impostos para eles, não temos liberdade, não temos autonomia, né? A nossa pátria não é mais o que era. Então, essa era a situação dele, como um bom israelita. E Jesus disse para ele: ó, Natanael, eu vi lá, você lá se escondendo, reclamando e tal. E aí, então, ele pôde dizer: ó, verdadeiramente, tu és o Cristo. O que isso me chama a atenção é que, muitas vezes, nas horas das dificuldades, nas horas dos problemas, existe uma tendência humana de querer se esconder, né? De ir para debaixo da figueira e lá se colocar a reclamar ou a ficar ruminando ali os seus problemas, ou achando que é a única pessoa que tem problemas, que tem dificuldades. Mas o que eu posso dizer para você é que, nas palavras de Jesus, ele disse: olha, eu te vi lá, eu te vejo lá. Então, pode ser um momento difícil, pode ser um momento complicado para a tua vida, para a tua família, para os teus negócios, ou a situação complicada na nação, situação econômica, ou até mesmo mundial, que é o caso que nós estamos vivendo agora, de conflitos mundiais, pode estar difícil, mas nada disso importa.
Jesus está olhando para você, aonde você está, aonde você estiver, Deus vai estar olhando para você, e cuidando da tua vida. Então, cumpra os seus compromissos como cristão, segue a Cristo, olha para Jesus, ajuda quem você pode ajudar, estende a mão para aqueles que estão necessitados, seja um verdadeiro cristão, aquela pessoa que se doa em prol do seu próximo, porque são palavras de Jesus, né? Não existe como agradar a Deus se você não amar o próximo. Jesus, inclusive, até disse, né, nas suas palavras, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. A grande dificuldade hoje da humanidade, e todos os problemas estão envoltos nisso, a falta de amor entre as pessoas. Jesus disse, eu te dou um novo mandamento. Coloca um novo mandamento agora para quem quer me seguir. Vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Então, são palavras do Senhor Jesus. Então, diante dessa situação de momento, né, que a gente está vendo aí, pode acontecer muitas coisas. As coisas podem ser urgentes, pode acontecer de maneira rápida, mas pode também não, né? É o que a gente sabe e a gente tem certeza pela palavra de Deus que tudo isso já são preparativos, né? São situações que vêm preparando para que aconteça o surgimento do anticristo, para que tudo prenuncia, na verdade, a volta de Cristo. Então, por isso, como disse o irmão Anderson, não tem como recuar de jeito nenhum, não recua. Agora, a gente não pode dizer, até porque o próprio Senhor Jesus disse a esse respeito, vocês não sabem o dia e nem a hora. E nem se preocupem, palavra de Jesus, e nem se preocupem com isso. Então, que essas palavras possam também estar no teu coração. Esteja atento, é bom você se informar, é bom você saber, porque tudo isso colabora, né, com os ensinamentos da palavra de Deus para nos mostrar que realmente está acontecendo conforme está na palavra de Deus. Mas não tem que se preocupar com isso. Preocupe-se com a sua vida, mantenha a sua comunhão com Deus, a sua fé, né, firmada no Senhor Jesus. Continue buscando a Deus, tenha o seu momento de comunhão com Deus, o seu momento de oração, o seu momento de busca. Isso é muito importante para a sua vida. Não é isso, irmão Marcos? Exatamente, exatamente. Eu creio que Deus foi nos direcionando, né, nesse podcast para estarmos falando da volta de Jesus, né? Que é algo tão esperado por todos aqueles que creem, né? Por todos aqueles que são cristãos, são filhos de Deus, por todos aqueles que nasceram de novo, de verdade. É o momento mais esperado de toda a história da humanidade, a volta de Jesus, né? Com certeza será um evento épico, será um evento maravilhoso, será um evento que, com a própria palavra de Deus, diz que nunca houve e nunca mais haverá, né? Mas para isso acontecer, existem esses sinais, existem as situações que vão acontecer, as tribulações, né? A tribulação que é predita na profecia, mas tudo isso são situações que são necessárias acontecer para que a volta de Jesus ocorra, né? Porque a palavra de Deus ela não é lançada fora sem que antes ela se cumpra. Com toda a palavra de Deus ela vai se cumprir, né? Desde a primeira palavra até a última palavra. Então eu queria aqui aproveitar, né, fazer uma pergunta para o irmão Zane e também para o irmão João. Dado que nós vivemos esse momento, né, de urgência, esse momento que nós sabemos que pela palavra a volta de Jesus está próxima, né? E como o irmão João disse, a importância de não nos apegarmos apenas a nós mesmos, né? Não estarmos focados apenas na nossa salvação, enfim, na nossa situação, mas claro que isso é importante, a gente precisa olhar para si mesmo, né? Para que a gente possa também ajudar outras pessoas. Na opinião de vocês, o que a gente pode fazer, o que os cristãos podem fazer nesses tempos finais que nós estamos vivendo, né? Que podem levar anos, enfim, nós não sabemos, meses, mas que vai acontecer, o fim virá, né? Jesus voltará, e nós podemos fazer como filhos de Deus, como cristãos, para que mais pessoas sejam alcançadas por essa graça maravilhosa, para que a salvação alcance mais vidas neste planeta. Nós sabemos que muitas pessoas ainda não foram alcançadas, né?
o esforço missionário, né, que a igreja tem feito desde a ascensão de Cristo, ele tem sido representativo, mas ainda não alcançou todas as pessoas, está longe de alcançar todas as pessoas. Então, na opinião de vocês, o que a gente poderia fazer, o que os cristãos podem fazer para que essa palavra da salvação chegue a todas as pessoas, ou ao máximo de pessoas possível? Entendi. O aspecto, na minha visão, é a seguinte ideia. O comum que nós ouvimos hoje falar, né? Pessoas crentes, pessoas cristãs, pessoas evangélicas e por aí afora. Umas identificações. Mas nós sabemos que a palavra de Deus nos orienta que há uma identidade de todo aquele que aceita Cristo Senhor como seu Salvador. Como o irmão João aqui já comentou, a Bíblia também nos diz que todo aquele que crer for batizado será salvo. Então a nossa incumbência é levar essa informação aos que nos cercam. Agora, qual a diferença? Por que a Bíblia não diz todo aquele que acreditar? Ela diz crer. Qual é a diferença entre crer e acreditar? O acreditar e o crer é muito fácil de entender no sentido que o acreditar é muito mais humano. O acreditar, ele está no sentido de dar um voto de confiança para alguém durante algum tempo. Eu acredito no que o irmão Marcos está falando. O João falou tal coisa, mas eu creio, porque o crer está relacionado a um tempo muito maior. E nós temos aprendido que quem é que tem o controle desse tempo muito maior? Ou seja, a eternidade. É por isso que a palavra de Deus fala que todo aquele que crer, aquele que acreditar. Hoje nós vemos uma sociedade que tem muitas pessoas que acreditam em Jesus. Realmente. Como aquele que mudou a história, antes de Cristo, depois de Cristo. Mas só a história da sociedade. Na história dele, não. Então, a partir do momento em que a pessoa tem essa identidade, não, eu sou um cristão. Eu reconheço que Cristo pagou na cruz meu pecado, minha condenação. Então, eu estou livre. Estou salvo. Salvo o quê? Da condenação. Agora, eu tenho um caminho a seguir, eu tenho um estilo de vida a adotar, onde eu tenho que seguir estritamente aquilo que a palavra de Deus diz. Alguém vai dizer, mas é um livro velho, obsoleto, escrito aí há mais de 2000 anos, né? E aí começa. Então eu passo a acreditar que a Bíblia é simplesmente um livro antigo. A partir do momento que eu tenho o Espírito Santo falando no meu coração, eu falo assim, não, e aí é a palavra de Deus. Isso aí é eterno. E tudo que está aí vai se cumprir. Assim como a maioria das coisas já se cumpriram. Então, como é que eu levo essa informação aos que me cercam? No meu estilo de vida. Onde eu começo a informar as pessoas pela maneira como eu demonstro as minhas ações, como a maneira que eu lido o meu dia a dia, como a maneira que eu trato os meus negócios, como a maneira que eu vivo nessa sociedade. Eu entro na pilha dos outros de reclamar, de falar mal do outro, ou eu simplesmente analiso a situação e falo, bom, a solução para aquilo ali não está na minha alçada, então redoça. Ou eu vou infernizar a vida dos outros. Então, hoje nós vivemos um ambiente de muita queixa, de muita reclamação. Porque fulano, porque beltrano, porque o governo, porque... mas e como é que é a sua vida? Como é que administra aí o seu sentimento em relação ao próximo? E como é que eu levo essa informação? Simplesmente eu pego a Bíblia e vou em fé, embaixo do braço e vou ficar batendo de porta em porta? Como é que tem sido a minha reação, muitas vezes? Então, nesse aspecto, no meu entendimento, até para você que está em casa também, né, percebe-se que existe sim situação desfavorável na sociedade, mas o nosso foco não é aqui a sociedade. Nosso foco é um outro universo, um outro momento já estabelecido pelo que nos muito antes de nós nascermos. Então eu penso que tem como você que está em casa, que pode estar tendo essa oportunidade, né? Você não está aí por acaso, com certeza. Eu tenho plena convicção que Deus preparou esse momento para que você ouça o que está sendo dito aqui, possa refletir a respeito do que está sendo falado e possa entender que há um plano excepcional na vida de cada um de nós, inclusive na sua, viver com Cristo na eternidade. Ok. O João? Muito boa a colocação do irmão Marcos, a pergunta a respeito, porque como cristãos,
O nosso desejo, está dentro de nós, do nosso coração, é que todos venham a ser salvos e venham ao conhecimento da graça e sejam salvos pelo Senhor. Mas nós sabemos que não é assim. Nos próprios ensinamentos do Senhor Jesus, nas palavras do Senhor Jesus no Ida, ele disse, olha, quem crê for batizado será salvo, quem não crê, então vai haver sempre quem não crê. Jesus mesmo disse, será condenado, quem não crê será condenado. Então, Jesus sempre deixou claro, naquela parábola do semeador, nós vemos isso também. A semente tem que ser lançada. Ele disse, o semeador saiu a semear e foi lançando a semente. Umas caiu em solo rochoso, outros caiu no meio dos espinhos, outros caiu, ficou muito superficial e vieram as aves e comeram, e algumas caíram em bom solo, ou seja, encontrou realmente guarida no coração das pessoas, e ali ela veio a germinar. Aquela semente germinou, cresceu e produziu frutos. E isso é o diferencial que nós temos que entender como cristãos. Como que nós vamos fazer essa diferença no meio que nós vivemos? É justamente através dos frutos. A evangelização, logicamente que a palavra tem que ser lançada, tem que ser semeada, e ela está sendo lançada e semeada de todas as formas e maneiras, principalmente através desse meio de comunicação que nós estamos nos utilizando nesse momento, que é a internet, que é as lives, os podcasts, né, as redes sociais, que são amplamente utilizadas para a divulgação do evangelho. Então, não pode-se dizer que há pessoas que não tenham conhecimento do evangelho, ou que o evangelho não tenha chego até essas pessoas. Mas o que faz a diferença? O que vai fazer de uma pessoa ter vontade de seguir a Cristo? São os frutos que ela vai ver na vida daquela pessoa que segue a Cristo. Então, hoje se evangeliza muito mais, os tempos que nós vivemos, se evangeliza muito mais com um exemplo de vida, se evangeliza muito mais com as pessoas olhando para você, para como você age, para como você faz, o seu caráter, a maneira como você lida com as coisas, do que propriamente com as palavras. Porque palavras as pessoas estão cheias, né? Estão ouvindo o tempo todo. Então, como eu disse, existe, logicamente, esse desejo nosso de falar para todo mundo e de querer que todos venham ao conhecimento e querer que todos se salvem. Mas não é assim, infelizmente, não é assim. Muitos vão aceitar. Mas, claro, existe o anseio da alma. Existem as pessoas que estão sedentas, necessitadas, a alma está sedenta, aquele anseio da alma. E aí a palavra certa, na hora certa, né? Provérbios diz que a palavra dita na hora certa é como maçã de ouro em salva de prata. Essa é realmente a diferença. Você está pronto para levar para a pessoa a palavra, né? Para levar para a pessoa o conhecimento de Deus através de Jesus Cristo. O próprio Senhor Jesus disse, olha, aquele que está cansado, sobrecarregado, isso é anseio da alma, porque a pessoa ela se aproxima de Deus justamente nesses momentos. Então é uma questão de se saber aproveitar as oportunidades, né? E o apóstolo João fala disso, não perca nenhuma oportunidade, aproveite bem cada oportunidade que você tiver. Então nós estamos aqui também esperando, né, que essas nossas palavras cheguem até o coração de algumas pessoas que estão aí carentes e necessitadas de ouvi-las, né, e muitas vezes ansiosas para ter um encontro com Deus, para ter um encontro com Cristo. E Jesus disse, olha, quem está cansado e sobrecarregado, vem a mim e eu vos aliviarei. Ele disse, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Ele diz, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Então, quando a pessoa está com esse anseio de alma, ela tem que se achegar a Jesus. E se achegar a Jesus através do ensinamento e muitas vezes através do exemplo. Quem essa pessoa pode procurar? Em quem ela vai confiar para uma palavra realmente que vai tocar a sua alma? Aquela pessoa que ela olha, que ela observa e que para ela é um exemplo de vida, pelo comportamento. Muitas vezes não só pelas ações,
mas até mesmo pela disposição, até mesmo pelo semblante daquela pessoa, porque a gente sabe que invariavelmente a gente também tem momentos difíceis na vida, dificuldade, mas se você está o tempo todo convivendo com pessoas rabugentas, pessoas difíceis, pessoas que estão o tempo todo com o semblante fechado, aquela pessoa que não sabe se relacionar, e fica difícil. Então, o exemplo de vida, isso vai fazer a diferença. Então, esse anseio da alma, ele vai acabar sendo preenchido, né, e satisfeito através das palavras que podem vir por essas pessoas que produzem frutos, né? Produzem frutos. Porque vida cristã, e eu sempre oriento as pessoas, porque hoje uma das grandes formas que eu vejo de evangelização é quando as pessoas me perguntam, falam, comece a ler os evangelhos. Então, quando a pessoa começa a ler os evangelhos, ela começa a ler lá Mateus, Marcos, Lucas, João, e aí ela volta a ler Mateus, ela vai ter um encontro com Jesus, com a história, com tudo aquilo que Jesus fez, e aí a ação é do Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai estar agindo e tocando naquela vida, tocando naquele coração. Eu já trouxe pessoas para Cristo através de literatura, de dar livros, e até, no caso, livros online. Né? Tem enviado para a pessoa, e a pessoa lendo aquele livro, ela acabou vindo para Jesus. Nenhum mérito meu, mas a gente sabe que é a ação do Espírito Santo e o anseio que aquela pessoa tinha de se encontrar com Deus. Então, acho que isso é importante, né? Respondendo aí a pergunta do irmão Marcos, é momento de nós vivermos a vida cristã de fé, de comunhão, a vida cristã que faz a diferença no meio que nós vivemos, né? Em que as pessoas possam olhar e ver realmente diferença, ver mudança, ver transformação, ver que realmente as coisas são diferentes, porque o nosso Deus não mudou. Deus não mudou, Deus continua o mesmo. Nosso Deus é um Deus que transforma, um Deus que muda vidas, um Deus que muda situações, um Deus que cura, né? Um Deus que liberta, um Deus que transforma, e um Deus que doou o seu Filho para que morresse na cruz, para que nós fôssemos salvos. Ou seja, a maior intenção de Deus é que você viva a eternidade próximo dele. E isso é uma decisão. É uma decisão que nós tomamos aqui e agora, né? A gente vai tomar essa decisão. Você tem a sua vida, a vida terrena, uma vida curta. O próprio salmista Davi, ele diz que a vida humana, ela se resume aí a poucos anos, né? Ele fala da sua época, lá em torno de 70 anos, um pouco mais. Hoje, pela ciência, a gente já vê que as pessoas estão vivendo um pouco mais, mas ele dizia, ó, até esses 70 você vive, depois é só enfado, quem passa é só enfado e canseira. O próprio Davi disse disso. Então, é um espaço de tempo, quando você olha para a eternidade, é muito curto, é muito pequeno, mas é nesse espaço de tempo, nessa vida que Deus nos deu, que nós decidimos o futuro, que nós decidimos a eternidade, que nós decidimos como vai ser essa nossa vida eterna, a vida com Deus. Então, pense sobre isso, reflita bastante sobre isso. O momento, como nós dizemos, é um momento que sugere realmente pressa, que sugere essa urgência. Então, olha para si, olha para a tua vida e venha para Jesus, tá bom? Nós estamos chegando aqui ao final. O seu irmão Marcos tem bastante coisa para falar. Estou vendo ali, ansioso para falar, a irmã Osana também. Mas, bastante coisa para falar. Mas infelizmente, né, o tempo não permite. Então, eu gostaria, nesse momento, de estar orando com você. Você que está nos acompanhando, e que depois de ouvir essas palavras, né, desse momento que nós vivemos e da importância de se aproximar com Deus, se você está fora, se você está afastado, eu não vou falar de igreja, não vou falar porque igrejas são instituições, né? As instituições são cheias de problemas, porque são administradas por homens que são cheios de problemas, de defeitos, de falhas. Então, eu não vou falar disso. Você estou afastado da igreja. O importante é você não se afastar de Deus, não se afastar de Cristo. Então, eu estou dizendo para você que está nos acompanhando nesse momento, que você muitas vezes até está indo na igreja, está frequentando uma instituição, uma igreja, mas
espiritualmente você está longe de Deus e você sabe disso. Você sabe que você não está tendo comunhão com Ele, você sabe que teu coração está longe dele. Tem muitas outras coisas na sua vida que são mais importantes do que essa comunhão com Deus. E aí eu volto para Jesus lá no capítulo 28 de Mateus, que ele disse, buscai primeiro o quê? O reino de Deus. Então, ele disse isso, buscai primeiro o reino de Deus, as demais coisas vos serão acrescentadas. Você está buscando tantas outras coisas, tem tantas outras prioridades, e Deus está ficando só para aquela sua ida no culto de domingo, ou na sua ida na missa de domingo, e se resume somente a isso. Então, é momento de você voltar para Deus, você voltar para Jesus, e se colocar diante dele com propósito. Vou caminhar com o Senhor, vou seguir, vou ler a palavra, vou me colocar em comunhão, vou orar, vou jejuar. Eu quero, inclusive, estar falando com você que nós vamos gravar um podcast falando da importância da oração e do jejum. Tem pessoas que não entendem por que jejuar, e a gente vai estar explicando um pouquinho a respeito disso também, porque é muito importante, tá bom? Gostaria de estar orando com você agora, onde você estiver aí, que você faça agora o seu voto, que você faça agora, coloque esse propósito diante de Deus, de voltar a sua vida para Jesus, que não tem nada mais importante do que isso. Tá bom? Vamos orar aqui. Pai, em nome de Jesus, nós falamos contigo depois de tratarmos alguns assuntos referentes à tua palavra e o momento que nós estamos vivendo. Teu filho, tua filha, Senhor, que estão aí nos acompanhando nesse podcast, e que entendem a necessidade de se aproximar cada dia mais de Ti, de se achegar a Ti, porque estão se afastando, estão seguindo os seus próprios caminhos, o que não é o Teu querer, não é a Tua vontade. Os Teus caminhos são os caminhos certos, são os caminhos direitos, são os caminhos que nos levam à vida eterna. Pai, eu falo contigo agora em prol do teu filho e da tua filha. Aqueles, Pai, que chegam a ti agora e depositam diante do Senhor e da cruz de Cristo todos os seus pecados. Vem, Senhor, perdoa-lhes todos os pecados. Que eles possam, ó Pai, sepultar agora diante da cruz para viver e reviver um novo momento, ressuscitando o Senhor com Cristo numa nova vida, uma vida de fé, uma vida de mudança, uma vida de transformação. Que a mente dos seus filhos seja transformada, Senhor, que eles possam ter os pensamentos renovados em Ti e viver o novo que o Senhor quer para a vida de cada um deles. Aqueles que estão se entregando a Ti, ó Pai, que eles possam conhecê-lo através da Tua palavra. Rogamos as Tuas bênçãos, Pai, para esta família, para cada um dos Teus filhos que estão nos acompanhando, em nome de Jesus. Gostaria, com muita alegria, de agradecer o Marcos, a Mozana, também o Leandro, que está aqui na técnica, nos ajudando. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Até o próximo podcast. Olá, envolvidos. Até a próxima. Deus abençoe.